Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que você esteja bem. Antes de continuar esse vídeo, a gente pede aí a você, encarecidamente, que puder ajudar, deixe seu like, se inscreva no canal, toque o sininho de notificação, tá? Compartilhe esse vídeo e a gente vai fazer esse vídeo chegar a mais pessoas e a gente vai fazer o canal alcançar outras pessoas. Se você quiser ajudar o canal, tá? Você pode anotar o Pix, tá? Vai estar lá no thumbnail do vídeo, mas passa muito rápido. É robson.rmt@gmail.com. robson.rmt@gmail.com. É importante a gente situar algumas coisas. E quando eu falo situar algumas coisas, nós estamos sofrendo por parte de grupos judaicos no Brasil uma espécie de censura. Agora você não pode mais citar textos da Bíblia porque eles acham inconveniente. E eu quero exatamente começar falando isso, pessoal. Eu achei absurdo, desproposital, uma confederação, como o caso da CONIB, fazer uma espécie de censura ao ministro da Justiça quando ele cita o Novo Testamento, dizendo que Herodes mandou matar um monte de criança. Ou é mentira? Herodes mandou matar um monte de criança. Isso não é mito. A outra coisa importante a decifrar é que não foi só Herodes não que matou crianças. Tá? Rachem mandou matar um monte de gente no Egito, primogênitos. Ou vocês já esqueceram isso também? Primogênitos que não tinham nada a ver com a história. Como sempre, né? Como sempre. Se a gente for ler texto das atrocidades que o Deus bíblico de vocês faz, na Taná ou na Torá, dá até para chorar. Não é? Mas eu vou aproveitar para a gente fazer uma reflexão sobre quem é Javé? Que Deus é esse? Não é? Porque eu vou dar um exemplo para vocês, pessoal, de como a coisa a tentativa de esconder essa figura é muito grande. Tá? Então, sabe o que eles fazem? Vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? Eles vão chamar de Adonai, tá? Eles vão chamar de Rachem, tá? Eles vão chamar de Eterno, tudo isso porque eles resolveram dizer que eles não lembram mais da pronúncia do nome, né, do Deus bíblico. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui de como esse tetagrama YHWH e Yod-He Vav-He está bombando no Brasil, tá? Vejam só, ninguém sabe a pronúncia direito desse nome. Até Moisés, quando o ser que estava falando com ele começou a dizer para ele, olha, tal, vai lá no Egito, tira meu povo de lá, e porque tal. Aí o Moisés nem sabia com quem ele estava falando, para vocês terem uma ideia. Porque vamos lembrar que lá atrás
ele disse que o nome dele era El Shaddai. Eu sou El Shaddai, anda na minha presença, ser perfeito. Pegaram leve, né? Mas a palavra Shadu tem muito mais a ver com a palavra, com uma raiz chamada violento. Eu sou um Deus violento. Anda na minha presença direito. Não era um pedido, era uma ameaça. Então, quando ele aparece lá para Moisés, aí ficou, Moisés disse, espera aí, eu quero entender, porque eu não sei quem é você. Eram tantos deuses, eram tantos Elohim, Anunnaki, Arconte, que ele resolveu perguntar, como é que, quando eu for lá, como é que eu digo, qual é o nome? E aí ele vai dizer assim, olha, eu sou o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, tá? Bem, é um negócio meio chato, né? E aí Moisés pergunta para ele, quando eu for lá, o que nome que eu vou dizer que Deus, que Elohim me mandou? Aí ele disse, diga lá que é Axé e Ié Axé, né? Ié Axé e Ié. Diga lá que eu sou o que sou. E aí, meus amigos, esse tetragramaton virou panaceia para magia, para cabalismo, para um monte de coisa que tem por aí, né? E aí você pega hoje no Brasil, você vai encontrar isso aqui, ó. Olha só, tá? Você vai encontrar a tradução Jeová, Javé, Iavé, Iavé dessa forma, tá? Ieruá, Iahu, Iavá, tá? Iahavuá, tá? Você vai encontrar Iravá, Iaou, Iahuá, tá? Você vai encontrar Adonai, Hashem, Eterno, tudo para essa mesma figura aqui. É pouco, né? Então, algumas Bíblias recentes, que são produzidas independentemente, como essa aqui, vai dizer que o nome é Yahu, tá? Essa, a Bíblia Dalet, vai dizer que é, vou aqui mostrar para vocês, se der, dá para a gente ver, né? Iauá, tá? Tá bem aqui no capítulo 2, tá? E essa aqui, tá? Vai dizer Ieruá, tá? E as outras Bíblias vão dizer Javé, Jeová e etc. Né? Por quê? Porque no fundo, ninguém sabe direito quem o nome desse ser. Já tem alguns vídeos que eu já falei sobre isso, inclusive. Né? Muito bem, mas vamos lá. Vamos dar uma estudada, né? Na verdade, seu nome é escrito com as consoantes YHWH, que é Yod, Re, Vav, Re. No hebraico escrito, as vogais são durante toda a escrita marcadas com diacríticos, sinais adicionais. Isso foi feito pelos maçoretas. O que nunca ou raramente é feito com o tetragrama. A razão pode ser que, segundo a tradição antiga, seu nome não deveria ser pronunciado,
Alguém, portanto, fala dele em forma indireta como Adonai, que é igual o Senhor. Tá? Vamos lá. Por essa razão, tá? Os sinais vocálicos de Adonai também são usados para o tetagrama. Na verdade, isso levaria a Iahová. Iahová. Tá? Iahová. Tá? Ou Iehová. Certo? Que aqui pode também ser Iehavá. Tá? Vamos lá. Por quê? A razão é que para o E pode ser que Iehu, né? E o nome alternativo para ele é aparentemente que pode ser pronunciado. Da onde o pessoal tiraram que Yahu? É muito simples. Você pega o nome do ditador de Israel, chamado Benjamin Netanyahu, então eles acham que tipo, os nomes geralmente bíblicos acabavam levando parte do nome de Javé, né? Então, Jeremiahu, Iemiahu, hoje no Brasil virou uma panaceia tentarem descobrir que nome é e tentar aplicar esse nome. Tá? Aí, você vai ver o seguinte. A pronúncia mais correta, entretanto, seria Javé. Está aqui, ó. Tá? A pronúncia mais correta seria Javé. Ok. Né? Um texto antigo e descobertas de inscrições mostram que a religião hebraica arcaica conhecia um Deus supremo chamado El Elyon, que não é o mesmo Javé. Tá? O sinal é em transliterações usado para a letra hebraica Aleph e para a letra Ain, que tinha 70 crianças. Esse Deus tinha 70 filhos, 70 deuses, que eram chamados exatamente de Elohim. Tá? Um dos seus filhos era o dito Javé. Esse Javé tinha como esposa Áshera, isto é, uma deusa. Seu nome é mencionado cerca de 40 vezes, tá? No Antigo Testamento, mas quase sempre é traduzido como floresta ou árvore. Eles tentaram apagar de todos os jeitos o nome de Áshera da Bíblia. Não sei se vocês sabem disso. Tá? Porque eles têm uma enorme consideração com mulher. Isso ocorre porque seu símbolo é uma árvore vertical ou um porte de madeira. Assim, quando o Antigo Testamento diz que é proibido plantar uma árvore no altar de Javé, realmente significa que está proibido colocar um símbolo de Áshera ali. Né? Será que Javé a rejeitou? O verdadeiro Deus criador principal, o principal criador, portanto, não era Javé, mas era El Elyon. Ele, evidentemente, criou vários deuses secundários, tá? Como seus filhos.
ou melhor, divindade, dos quais Javé é um Deus, é um deles, tá? Não é um Deus, tá? É claro, também é filha Áshera. Então, Áshera, vamos lá. Javé é filho de El Elyon. Então, quando a gente vai pegar os textos bíblicos, tá? Então, o Deus primazal era El Elyon, chamado Deus do mais alto. O Deus do mais alto, tá? E ele tinha filhos chamado Elohim. Dentre eles estava o Javé, Áshera, Baal e tantos outros, tá? Olha aqui, ó. Então, El Elyon é o Deus do mais alto. Quer dizer, ele está acima dos outros. Ele tinha filhos, 70 filhos, que eram os Elohim. Então, dentre eles tinha Javé, Áshera, Baal e etc. Javé tinha como esposa Áshera. Ok? Por que nós estamos falando isso? Porque quando o povo chega, né, quando o povo chega, Abraão vai chegando lá por volta do capítulo 12, se não me engano, do Gênesis, ele vai encontrar com Melquisedeque. Num desses capítulos do Gênesis, ele encontra com Melquisedeque, sacerdote de Salém, ok? Cujo o Deus era El Elyon. Tá? No livro de Urântia, por exemplo, vai dizer que Javé era um Deus da natureza, um Deus ligado ao Monte Sinai. Tá? Dizer que era um Deus da natureza significa que ele era um ser ligado ao vento, ao fogo, né? Mas aí é preciso a gente ir um pouquinho além disso. Um pouquinho além. Porque quando em Deuteronômio 32, tá, estão fazendo a repartição dos povos, o texto da Septuaginta diz que os povos foram divididos conforme o número dos filhos de El Elyon, conforme o número dos filhos de Elohim, quer dizer, conforme o número dos filhos dos deuses. Aí lá no texto hebraico, chamado
Massoreta, eles resolveram colocar Israel conforme o número dos filhos de Israel. Por quê? Porque era mais conveniente para alegar, né, que o mundo todo, ou as raças todas, estavam debaixo do pé de Israel. Vocês perceberam a sutileza da mudança? Primeiro, o texto lá da Septuaginta diz conforme os números, né, conforme o número dos filhos dos deuses. Tá? Então, conforme os 70 filhos de El Elyon. E lá no texto massorético está conforme o número dos filhos de Israel. Porque era conveniente colocar isso para alegar a autoridade divina a um povo, para que esse povo fizesse o que quisesse. Que, afinal de contas, um Deus onisciente, onipresente, onipotente havia escolhido eles. E esse Deus onisciente, onipotente, onisciente, na verdade não existe. Porque Javé não é nada disso. Né? Não é nada disso. Ok? Então, quando você pega essa Bíblia aqui, Deuteronômio 32, tá? Vamos lá. Deuteronômio 32. Ele diz, no versículo 8, quando Elion distribuía a herança das nações, quando dividia os filhos de Adão, um dos outros, estabeleceu, tá, os termos dos povos conforme o número dos filhos de Israel. Tradução errada. A tradução correta é conforme o número dos filhos dos deuses. Tá? Certo? Porque a porção de Iahué é seu povo Jacó. É a parte da sua herança. Tá? Porque a porção de Iehuá é o seu povo. Tá? Ainda cometeram um erro aqui, gráfico. Tá? É seu povo. Jacó é parte da sua herança. Então, o que foi que aconteceu? Estava lá El Elyon na Assembleia Divina, né? E resolveu dizer assim, ó, cada parte, esse aqui, ó, vou dar isso aqui para você, isso aqui para você, e estava fazendo uma distribuição de herança, né? Diríamos assim. Tá? Aí chega, né? Eu vou mostrar aqui para vocês. Chega a verdade de Javé, pega a parte dele. Aí a parte dele qual vai ser? Aqui, ó. A parte dele é essa parte aqui, Jacó, que são os israelitas. Não disseram para ele assim, não, ele é todo o povo é teu, toda a terra é tua. O planeta Terra é seu. Não disseram para ele. Mas ele resolveu exorbitar essa função. Tá? É por isso que a gente está vendo o que está vendo no mundo aí acontecer. Tá? É só ligar uma coisa na outra. Então, será que Javé, tá? Por que Javé abandonou Áxera? Né?
O verdadeiro Deus criador, principal criador, portanto, não era Javé, era El Elyon. Ele, evidentemente, criou vários deuses secundários como seus filhos. Tá? Portanto, Yahvé, ou Yahweh, não é o criador principal. Ele quer que acreditemos que ele seria, embora ele também tenha produzido certas criações. Reconhecemos um paralelo notável com a história da criação da Suméria, do Enuma Elish. Tá? Aqui, eu estou lendo bem aqui, ó, pessoal. Tá? Aqui, ó. Enuma Elish. Aqui, uso a conotação sumeriana, de maneira geral, sem dividir os textos em uma forma etnológica, mais exata como sumeriano, acadiano, assírio, etc. Isso nos fala sobre um par de criadores primordiais, Apsu e Tiamat. Apsu e Tiamat, que nós, de certa forma, também poderíamos considerar como o lado masculino e feminino do Criador primordial, ok? Respectivamente. Que criaram uma série de divindades de onde surgiram mais raças de divindades. Uma dessas raças de divindades são os Anunnakis, assim chamados porque seu governante e líder tem o nome de Anu. Eles se separaram dos dois criadores principais e queriam viver e atuar sem eles. A Enuma Elish fala de um assassinato dos deuses mais elevados. Disse-se que Anunnaki mataram primeiro o Apsu e depois a Tiamat. Tá? É possível matar os criadores primordiais? Claro que não. Tá? Então você está entendendo aqui que, por exemplo, o que acontece no Enuma Elish? Que é uma espécie de texto que foi copiado pela Bíblia. Tá? Copia e cola. O que se diz no Enuma Elish é que vão lá e matam o Apsu, o abismo. Tá? Apsu quer dizer abismo, o deus do abismo. E Tiamat seria a divindade feminina do alto. Então matam a Tiamat, matam o Apsu. A Tiamat ela fornece do seu corpo a abóboda do céu. Tá? Você vai entender isso quando você olha para isso aqui, ó, que os gnósticos fizeram. Tá? Porque o Leviatã nada mais é do que a Tiamat. Tá? Então a parte dela, do corpo dela, vai servir para formar aquilo que eles chamam de a esfera celeste. Ok? E isso está no Enuma Elish. Para quem acompanha o canal aqui já há tempo, já sabe que a gente aqui, tá, faz, tá, uma análise a partir dos textos sumério-acadianos com os textos gnósticos e a Bíblia e outros livros. Tá? Então aqui a gente não separa. Anunnaki é um grupo, Arconte é outro, Elohim é outro grupo, como alguns querem fazer crer que seja. Né? Então, o Enuma Elish mostra que, né, o que seria mais plausível a gente entender é que existem deidades divindades
e deuses. Então, observe isso aqui, porque isso é muito importante você observar. Tá? Deidade é a primeira classe dos seres divinos. Divindade é uma segunda classe e os deuses são, tá? São outra. Ok? E existia ainda aqui os semideuses, que eram os Benei Elohim, eram semideuses, tá? Então, você ainda pode colocar aqui os semideuses. Os semideuses, por quê? Porque você vai ver que nas histórias antigas, sempre os deuses acabavam tendo filhos com mulheres humanas, gerando os chamados semideuses. Tá? Então tem uma classe de seres aqui que eles são o suprassumo, tá? Lado seria o equivalente, as deidades seriam equivalentes a isso aqui, ó. Tá? Ao Uno, tá? Ao Pai, à Mãe, ao Filho, tá? Esses estariam no nível de deidades. As divindades eram todos os outros aeões, tá? Que foram criados aqui, inclusive a Sofia. E os deuses seriam um terceiro grupo que teriam surgido a partir das divindades. E os semideuses surgiram a partir da relação dos deuses, tá, com humanos, tá, gerando seres, diríamos assim, certos seres híbridos, tá, poderosos. Por isso que talvez muita gente confunda os Benei Elohim, os Nephilim, né, dizendo que os Nephilim eram anjos caídos. Não. Leia atentamente o capítulo 6 de Gênesis e você vai perceber que o texto é muito claro quando ele diz: e havia Néfilis na terra e também depois, quando os filhos dos deuses, tá, os Benei Elohim, tomaram para si as mulheres adâmicas e tiveram filhos com elas, tá, e geraram homens famosos, que são os Giborim. Os Nephilim não são resultado de relação de Benei Elohim, que lá no livro de Enoque vai se chamar vigilantes ou grígores, tá? Não vai, porque eles já estavam na Terra. Tá? Os Benei Elohim são muito parecidos com os Igigis das tabuletas da Suméria. E vão ser muito parecidos com os arcontes dos gnósticos. Então você olhando esse panorama, você percebe que nós não estamos falando de diversas classes de seres, mas unicamente de uma classe que resolveu se desprender. Tá? Quando Enuma Elish conta que eles mataram Apsu e Tiamat, eles não mataram no sentido de matar, por quê? Porque eles não podem matar uma divindade, uma deidade superior. A não ser que essa deidade não seja a deidade, seja apenas um ser. Ok? Muito bem. Vamos continuar, que é para a gente aprofundar aqui. Né? Tomara que a Confederação Nacional Israelita do Brasil não venha a censurar os vídeos, né? Porque agora virou moda isso aqui. Este é apenas um símbolo de que eles se afastaram deles e não queriam nada com eles, como se estivessem mortos. Esse foi a queda da luz divina
para a relativa escuridão. Portanto, os Anunnaki são divindades caídas. Tá? Disse-se que assassinou Tiamat, que quem assassinou Tiamat foi Marduk, que também se tornou o senhor da Terra. Os Anunnaki, sob o seu domínio, criaram novos seres humanos no nosso planeta, através da manipulação genética, e a humanidade de hoje emergiu deles. Ok? Emergiu deles. Muito bem. Correspondência com a Bíblia. A primeira fase da Bíblia diz, na tradução comum, no princípio, tá? Deus criou os céus e a terra. A palavra hebraica aqui traduzida, tá? É Elohim. É um fato linguístico que não se pode ser negado, que esta palavra é plural, portanto significa deuses. Tá? Foi feita em uma tentativa de explicar isso, declarando que isso é um plural majestatis, pluralis majestatis, o que na verdade não parece ser comum em hebraico. Parece mais de que alguém tentando varrer uma pergunta embaraçosa para debaixo do tapete. Tá? Por que é isso? Porque é muito simples a gente perceber que a teologia vai justificar o nome Elohim como um nome próprio, e não é nome próprio. Tá? Elohim quer dizer um conjunto de seres. Mais de um ser. Então, os maçoretas, espertamente, o que é que fizeram? Os maçoretas disseram, vamos pegar e criar uma regra gramatical. Qual regra? Se o verbo tiver no singular antes ou depois da palavra Elohim, a tradução deverá ser Deus. Deus no singular. Se não houver verbo no singular, o verbo tiver no plural, a palavra vai ser traduzida deuses. Então, no Gênesis, eles espertamente botaram a palavra criar, bará, no singular, para dar noção de Elohim. Está no singular. Por isso que nossas Bíblias em português vão traduzir no princípio Deus criou, e não no princípio deuses criaram. Ok? Isso é só para a gente entender um pouco da filologia hebraica, né? Porque a coisa é... Tá? Em hebraico, a frase Bereshit bara Elohim Shamaim vet haaretz. Por isso, alguns querem traduzi-lo como no princípio os deuses criaram os céus e a terra. Mas isso não cabe, já que a palavra bará, criar, está no singular. Por outro lado, a palavra céu, chamai, também é plural. Tá? Lá não está chamai, está chamaim. Tá? Pode observarem que bem aqui, ó, tá aqui, ó, a palavra chamaim. Olha aqui, ó. Tá? Ele está no plural. Tá? Está no plural. Porque plural é chamaim. Aqui, ó. Ó. Mas o problema tem solução. Segundo fontes cabalísticas, a palavra Bereshit significa apenas começo, mas também o primeiro. Olha aqui, ó. O primeiro, o original, a primeira entidade, que foi o Deus Supremo, né?
A pequena palavra et pode ser vista como uma partícula acusativa, mas também pode ser traduzida como a palavra com, aqui, ó, ok? Em vet, a palavra significa e, tá? E com. Então, olhando esse aspecto gramatical, chegamos a uma tradução que se enquadra gramaticalmente. Então aqui, ó, o primeiro, tá? O primeiro criou os deuses, tá? Com os céus e com a terra. O primeiro criou os deuses junto com os céus e com a terra. Quem é esse primeiro? Tá? Quem é o primeiro? Certo? Quem é esse primeiro? O primeiro, eu vou escrever aqui, é a primeira hipótese, tá? É Sofia, que forneceu a substância, certo? Ou Ial da Baote, o primeiro Arcon, tá? Da onde deriva a palavra, tá? No grego, em arge. Ok? Eu até anotei aqui, ó. Certo? Então eu estou anotando aqui, ó. Tá? O que seria esse primeiro aí? Seria exatamente isso aqui, ó. Aqui, ó. Ok? Então, quem seria esse grupo aqui, ó? O primeiro. Quem seria? Seria esses seres aqui, ó. Tá? Ou seria a Sofia. Vamos ver aqui se a gente consegue trazer mais para cá. Aqui. Tá? O primeiro é Sofia, que é a substância, que forneceu a substância primordial, tá? Ou o Ial da Baote, o primeiro Arcon, da onde vem a palavra no original grego do Gênesis em arge, tá? Por quê? Porque há também a palavra Bereshit, que equivaleria a dizer em Reshit, tá? Que é uma palavra hebraica para designar o que? Dentro, tá? Porque quando você vai para o próprio hebraico, para o paleo-hebraico, você descobre que há nas letras toda uma simbologia, tá? Então, Bereshit, algumas traduções, por exemplo, da Bíblia, vão dizer que por meio de um princípio, ou por meio de um primeiro, tá? Ou
principal, ou o primeiro criou os deuses, que seria os Elohim, e aí se encaixa perfeitamente isso, né? Junto com os céus seriam os mundos cósmicos ou mundos atmosféricos, com a Terra. O adequado seria muito mais a atmosfera, tá? Então, primeiro criou os deuses com a atmosfera e a Terra, porque essa é, tá? Essa seria a separação, ok? Muito bem. Então vamos lá, né? A Bíblia aqui chama Javé de Javé Elohim. O texto hebraico não e não simplesmente de Javé. Alguns consideram Elohim como deuses criadores, que criaram por sua vez outras entidades, seres humanos, animais, planta, como Javé fez. Tá? E aí, aqui, olha, Javé pode ser quem? E vocês sabem que o Javé nada mais é do que Yaldabaoth. Tá? A tradução convencional dogmaticamente aprovada de Bereshit é baseada em ser, tá? Igual a in, tá? Intó, né? E Reshit igual a Berrinker. No entanto, os dicionários, por exemplo, afirmam que Reshit também pode significar o primeiro de seu tipo, tá? O primeiro gerado, tá? O principal daquele grupo, que pode ser uma referência à origem. Portanto, a palavra Bereshit também pode ser entendida como expansão, tá? Expressão um tanto tautológica de o primeiro original, ou o primeiríssimo, ou o primeiro de tudo, tá? Uma interpretação cabalística é que a palavra é uma combinação de Beit, casa, residência, tá? E Hersh, supremo, senhor, colocando dentro de Beit, entre ele e então isso é então interpretado como o Senhor em sua residência. É exatamente isso. O primeiro da casa, tá? O primeiro da residência, criou os deuses junto com a atmosfera e a terra. E quando você vai, tá? E isso aqui é importante as pessoas entenderem, que quando você vai pegar a Bíblia, tá? Você vai dar de cara com uma expressão muito engraçada, que é o seguinte: na hora da interpretação, me permitam aqui, eu vou pegar, ver se eu consigo pegar aqui a Bíblia, mas está muito longe. Mas o que significa? Eles interpretam um texto de, por exemplo, de João capítulo 1, em Arger, em Rologos em Prostotemon, eles interpretam que aquilo ali é a sabedoria. Vejam bem, eles estão associando Logos à sabedoria. Portanto, eles dizem que lá no Gênesis, a partir do livro, tá, de Provérbios, parece capítulo 8, a sabedoria diz que ela estava desde o início da criação de todas as coisas. Mas aí, qual é o erro de interpretação? É ligarem a sabedoria ao Logos, ao Cristo, e não é. Eu volto a repetir. Quem diz que Cristo é a mesma Sofia não está lendo direito as interpretações rabínicas e nem tampouco as interpretações gnósticas. Ah?
quem fornece a substância para criar tudo no nosso mundo, a nossa realidade, é Sofia, tá? E não o Cristo. Inclusive, eu já vi um vídeo em que vão dizer que Reshit é o mesmo Logos, portanto, ele é maior, tá? E vão associar o Reshit e o Logos com as figuras da Cabala, que aí vira-se um problema sem igual, tá? Eu não vou entrar em detalhes, tá? Esse aqui é do Patrick Paul. Mas o que é que acontece? É que ao dizer e querer igualar o Logos, tá? O Logos está aqui, ó. Tá? O Logos está aqui. Logos, verbo. Aqui está a mãe, a Barbelô, que é a sabedoria divina, a suprema sabedoria. Aqui está o pai, que é o nous, o pensamento. Portanto, aqui está a sabedoria Arcamote, que é a sabedoria mais baixa. Então, é ela aqui que cria a substância para a criação do mundo. Tá? Ela é usada pelo Yaldabaoth para criar isso aqui. Por quê? Porque ela, tá? Quando colapsou a onda saindo do pleroma, tá? Você vai entender, porque eu já expliquei isso bem aqui, ó. Tá? Lá vai eu aqui, diminuir para você ver, tá? Então, quando... Veja só, você vai entender agora uma coisa interessante nesse estudo. A Terra, ela estava bem aqui, ó. Tá? Ela estava na área chamada moroncial ou terrestrial. E ela foi jogada para cá, para a região telestial. E aqui fora só tem o quê? Energia escura e matéria escura. 95%. Tá? Então aqui, ó. Ela vai ter que voltar para cá, para a terrestrial, e depois voltar para cá, para a esfera celestial. O movimento da Terra, o planeta, tá? Vai se mover para o terrestrial e depois para o celestial. Por quê? Porque quando a Sofia saiu daqui, ela criou um impacto aqui fora, porque antes só existia essa realidade aqui, ó. Mas quando ela sai para cá, ela cria, tá? Ela colapsa a onda, tá? Porque ela é um Aeon, é uma deusa, ela acaba criando uma região aonde a Terra estava, e daqui a Terra foi jogada para os braços aspirais da galáxia, tá? E aí ela vai voltar para cá, primeiro para a área terrestrial e depois para a área celestial. Isto é, ela vai vir do material para o moroncial e depois para o fractal. Ok? Isso é um entendimento que a gente tem que perceber. Então, a Sofia, né, a Sofia, ela forneceu tudo para que o Yaldabaoth fizesse seu processo de criação. Mas o que foi que o Yaldabaoth fez primeiro? Tá? E isso é importante também a gente perceber. Tá? Vamos lá. O que é que ele cria primeiro? Ele não cria a Terra primeiro. Não. Ele cria primeiro os arcontes, que são o quê? Os deuses. Os Elohim. Tá? É isso que ele faz. Né? E criando os Elohim, ele passa então a criar
Tá? A Terra, tá? O universo Terra, a Matrix, o simulador. Ele passa a criar o simulador, mas para isso ele teve que criar primeiro os seres que iam ajudar ele a fazer isso. Tá? Então, se você, por exemplo, me perguntar, Robson, aonde nós estamos? Nós estamos aqui. Portanto, quando alguém desencarna daqui, ele tem que fazer uma passagem pelas 7 esferas que separam a Terra, para ele poder começar a entrar na área onde está a Sofia. Ela não está aqui, no pleroma. Isso aqui é o pleroma, tá? Em vez de celestial, pleroma. Tá? Aí ela está aqui, ela não está aqui dentro do pleroma. Ok? Então, quando o Yaldabaoth foi criado, o que é que acontece? Ele primeiro começou a criar os deuses, os arcontes, os Elohim, os Anunnaki, para poder depois criar a chamada Terra. Isso é muito importante de ser entendido, porque senão a gente acha que ele começou a criar, não, ele primeiro começou a criar, tá, os seres que iam ajudar ele. Ok? E ele fez tudo aqui tentando imitar o que havia aqui. E aqui, o que que tem aqui? Aqui está a sede, diríamos assim, tá, das deidades primordiais. Então, aqui se deu o processo de criação, tá, dos seres e depois da Terra, e a Terra se moveu em direção da área celestial. E a Terra, segundo o livro de Urântia, está de quarentena porque houve todo esse processo de rebelião desses seres que acompanharam Yaldabaoth ou Javé. Ok? Muito bem. Isto então é interpretado como o Senhor em sua residência. Tá? Vamos lá. Numa transcrição mais precisa, Bereshit e Reshit, respectivamente, e portanto pode ser dito entre B e It. No entanto, em It, a letra Iod, né, sendo na verdade uma consoante, marca foneticamente o prolongamento do I, e portanto a transliteração mais comum, mas menos precisa, é Bereshit. Para ser mais exato, então, com acento no I, que marca a duração do I. Tá? Existem mais algumas peculiaridades na frase. Se ainda quisermos traduzi-lo como no começo, isso deveria ser mais literalmente no começo e não, tá? E não no, já que o último seria o shit, uma contração de Berhare shit, tá? E não Bereshit, certo? Isto parece fazer pouca diferença, mas na verdade a palavra escrita de forma indeterminada, como se pudesse ser mais do que um começo, tá? Ou pode ser um genitivo, como começo ou do começo. Novamente, isto é muito importante, mas neste caso a palavra criar teria outra forma gramatical, que na verdade
nas traduções modernas, eles estão substituindo a palavra criar por formar. Tá? Só para dar um exemplo para vocês, me permitam. Tá? Aqui na Torá Plaud, tá? Na Torá Plaud, então, é assim mesmo, tá? Na Torá Plaud, você vai ver uma coisa interessante. Por quê? Porque o Gênesis, olha como eles traduziram o Gênesis. Quando Deus estava para criar o céu e a terra era um caos amorfa. É um caos amorfa. E sobre a face caótica das águas havia escuridão. Então o Espírito de Deus deslizou sobre a face da terra, sobre a face das águas. Então, vejam que quando Deus estava para criar, agora vem algo mais surpreendente, tá? Vem algo mais surpreendente, que é essa tradução aqui da Bíblia chamada Bíblia textual, tá? Porque vocês vão observar que eles vão acrescentar uma coisa que não está nas Bíblias normais. Eu digo normais nas traduções atuais, tá? Então bora lá. Vamos lá. No capítulo 1 ele começa assim, ó. Em princípio, Elohim Aleph Taf criou os céus e a terra. Da onde eles tiraram esse Aleph Taf? Tá? Porque segundo alguns, essa palavra Aleph Taf é uma palavra oculta que está no livro do Gênesis. Tá? Aleph Taf quer dizer o primeiro e o último, o alfa e o ômega. Então, no princípio, Aleph Taf, o primeiro e o último, tá? Em princípio. Tá? Então você vê que se você ir nas entrelinhas, você vai entender. Tá? Ok? Então, uma das coisas que eles vão dizer é que tudo é plural, tá? Mas quando se lê aqui, por exemplo, façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança, portanto, os deuses, traduzido corretamente, criaram a sua própria imagem, homem e mulheres, eles criaram, tá? Gênesis 1, tá? Tá aqui, ó, certo? Então, vamos lá. Além disso, isso significa que a mulher foi criada equivalente ao homem. Eles devem ter reproduzido diligentemente em Gênesis 2, chegamos à segunda criação do ser humano. Aqui encontramos Javé Elohim, tá? Daí um dos deuses chamado Javé, que primeiro criou Adão e Eva, ele obviamente faz sua própria criação e proíbe Adão de comer a árvore do conhecimento, tá? E eis que o homem se tornou como um de nós, de Javé, conhecendo o bem e o mal. O homem se tornou como um de nós. Qual foi a ideia? Enciumado, Javé disse, olha, vamos expulsar, porque o homem se tornou como um de nós. Agora, ele despertou-nos, ele despertou logos dentro dele, a centelha divina, e, portanto, ele não pode mais ficar aqui. E é no capítulo 2 que vai aparecer pela primeira vez Javé. E vocês vão perceber, prestem bem atenção, tá? Que eu vou mostrar aqui para vocês, que, tá? Aqui tem o primeiro Adão. E aqui o Jeová vai criar o quê? Tá? Ele vai criar, olha aqui, ó, o segundo e o terceiro Adão. Porque em Gênesis 1
é uma criação, em Gênesis 2 é outra. E lá nas tabuletas sumério-acadianas dizem que eles fizeram primeiro Adamu e Tite, Adamu e Tiamat, e depois eles, o Homo sapiens surgem a partir de Adapa e Tite. Ok? E não pode entender? Complicado? Não, não é complicado. Basta a gente começar a ler nas entrelinhas que a gente começa a descobrir a mentira que existe na Bíblia, que eles usam para enganar o povo, manipular, né? Certo? E quando a gente cita os próprios textos que eles canonizaram, eles ficam com raiva, né? Que é o caso da Conib, né? Não pode falar isso porque estão despertando o anti não sei o que, né? Você sabe o que é, né? A visão gnóstica de cristã de Javé. No cristianismo primitivo havia duas correntes principais, os paulinos e os cristãos gnósticos. Saulo perseguiu os cristãos até se tornar Paulo. Estima-se que o ano da sua conversão tenha sido entre 33 e 35. O cristianismo paulino começou a se desenvolver somente depois disso. Quem eram os cristãos que Paulo perseguia? Eles deveriam ter sido chamados de judeus cristãos. Este conceito refere-se ao grupo entre os primeiros cristãos, os quais pertenciam aos quais pertenciam judeus que ainda aderiram aos costumes judaicos, como Jesus e seus próprios discípulos, tá? Então, portanto, eles quererem negar que Jesus era judeu, não adianta eles virem com a mentira deles lá no Talmud, né? Dizer que Jesus era filho de um tal de Pandera. Jesus bem Pandera. Quer dizer, filho de um soldado romano, filho de um adultério. E depois dizer que Jesus era um feiticeiro que enganava a muitos em Israel. Né? Engraçado, né? Então, portanto, o cristianismo pauliano não surgiu do cristianismo original. E com Paulo, que não conhecia Jesus, obviamente começou o cristianismo modificado, que se distanciou do cristianismo próximo de Jesus, que estava no início. Para os gnósticos, o criador deste mundo não era o principal e verdadeiro criador. Está bem aqui. Vou marcar. Tá? Para os gnósticos, o criador deste mundo não era o principal e verdadeiro criador, mas um demiurgo, um artesão, uma espécie de anjo caído que também possuía um lado maligno. Tá? Enquanto o verdadeiro Deus, o verdadeiro e primeiro Criador, a quem Jesus chama de Pai, é total e irrestritamente bom, e um demiurgo imperfeito criou um mundo imperfeito. Muito simples. A abordagem é sempre clara. Foi demonstrado que os gnósticos identificam o demiurgo, Deus, o Deus aqui em minúsculo, tá? Imperfeito, com o Deus do Antigo Testamento, tá? Que também chamam de Ial da Baote, que quer manter, tá, os humanos num estado de ignorância no mundo material e que pune suas tentativas de alcançar o conhecimento, a compreensão, de comer da árvore do conhecimento. O demiurgo é um Deus menor que quer ser único. O texto apócrifo de João, tá? O livro secreto de João afirma: ele, tá?
Tá bem aqui, vou grifar. Ele é ímpio e sua loucura, e só em sua loucura que habita nele, pois disse: eu sou Deus e não há outro Deus além de mim, já que ele ignora o lugar de onde veio suas forças. Quer dizer, da onde ele ignora que as forças dele vêm de onde? Vem do pleroma. Por quê? Porque a mãe dele, Sofia, e eu já falei isso aqui, tá? É uma deusa do pleroma. Poderia ser essa explicação de todas as crueldades abomináveis que afinal são descritas literalmente no Antigo Testamento, tá? Então, agora nós vamos aqui. Olha só aqui. As abomináveis crueldades de Javé. Tá? Quem lê a Bíblia objetivamente e sem preconceito, sem antolhos que descolorem certas personagens, ficará ou deveria ficar profundamente indignado com as crueldades abomináveis que são descritas. O Senhor guia o seu povo para a terra prometida, mas a terra não é gratuita. Pessoas de várias cidades já moravam lá. Portanto, o Senhor ordena a seu povo massacrar impiedosamente todos eles. Em quase todos os casos, nem mesmo, vou grifar isso aqui, ó, nem mesmo criança, uma mulher ou um velho são salvos, mas todos devem ser completamente mortos, tá, para que seu povo possa viver. A Deuteronômio 6, 10, 11 diz: grandes e boas cidades que não construístes. Ele está dizendo isso ao povo de Israel, tá? E casas cheias de todo bem que não enchestes, e cavarte cisternas que não cavastes, né? Vão beber água de cisterna que não cavastes, vinhas e olivais que não plantastes, depois de comerdes e ficardes satisfeitos, né? Eles adoram isso aqui, ok? Por isso eles se acham os bambambãs, né? Ok? Então, vamos lá. E aí começa o verdadeiro holocá, tá? Vocês estão entendendo? Cidade após cidade, eles assassinaram e massacraram até não sobrar ninguém. A única exceção ocorre em alguns casos em que virgens foram sequestradas. Para quê? Para rituais, queridos. Tá? Rituais de orgia, né? Tá? Claro que seria ingênuo fingir que não seria para serviços sexuais, né? Quando Moisés, por ordem de Javé, foi capaz de dizer o seguinte: ele desqualificou fortemente a si mesmo e a seu comissário. E Moisés irou-se contra os oficiais do exército que voltavam da guerra. E Moisés lhes disse: por que deixastes viva todas as mulheres? Agora, pois, matem todos os homens entre as crianças e matar toda mulher que conheceu um homem carnalmente, por dormir com ele. Mas todas as meninas e mulheres que não conheceram um homem, vocês deixarão vivas para si mesmas. Números, texto está em Números 31, 14, 18. Né? Isso parece um enorme sacrifício, né, humano para quem? Para o Senhor. Né? Para o Senhor. Eu acho que a CONIB deveria dar uma olhada nos textos que eles mesmos têm na sua Torá, não é verdade? Em vez de estar censurando o governo e pessoas que omitem suas opiniões. Ou então que eles peguem a Taná
ou a Torá e escondam, porque é lá que está escrito todas estas coisas. Tá? Para aqueles que entendem o alemão, posso sugerir a leitura do estudioso Karl-Heinz Decker. Escreve sobre esta história com extremamente horripilante de duas religiões mundiais. As pessoas que se consideram cristãs gostam de sugerir que as vítimas seriam pessoas más, que viviam no pecado. É assim mesmo, é isso mesmo, tá? E não querem compreender como desta forma trai os ensinamentos de Jesus. Não pode haver pecado pior do que matar em nome de Deus, tá? Ou do seu mensageiro, Cristo. E se alguém mata em nome de Javé e em nome dele, isso mostra claramente que ele não pode ser o verdadeiro Deus. Jesus nos ensinou que quem pegar a espada será morto pela espada. Até nos ensinou a amar nossos inimigos. Quando Javé demonstra a sua fúria, da seguinte maneira, ele demonstra a sua falsa divindade. Tá? E se você andar contrariamente a mim e não me ouvir, olha o que ele está dizendo aqui. Está em Levítico 26, tá? Aqui, ó. Olha aqui, ó. Vem aqui, ó. Levítico 26. E se você andar contrariamente a mim e não me ouvir, acrescentarei a você 7 vezes mais pragas de acordo com seus pecados. Também enviarei feras selvagens contra você para arrebentar seus filhos e destruir seu gado. E reduza seu número e os seus caminhos sejam desolados. E quando eu partir o sustento do seu pão, 10 mulheres assarão o seu pão no forno e lhe devolverão o seu pão por peso. E você comerá e não ficará satisfeito. E se você ainda não me ouvir, mas proceder contra mim, procederei contra você com raiva. Castigarei você 7 vezes mais por seus pecados, e vocês comerão a carne de vossos filhos, e comerão a carne de suas filhas. Levítico está aqui, né? Claríssimo, né? Claríssimo. Então, quando o Marcion de Sinop fez a antítese sobre o Deus do Novo Testamento e o Deus do Antigo Testamento, ele mostra algumas coisas, apesar do Novo Testamento ter sido muito manipulado. Ele mostra que Jesus não era filho de Jeová e nem era Jeová. Jesus, quando falava do Pai, falava desse Pai aqui. Ok? O Cristo Micael, o Cristo Emanuel, tá? Ele falava deste Pai. Ele não falava de Jeová. E eu já mostrei isso, tá? Dizendo para vocês que Jesus não é filho de Jeová e nem é a encarnação de Jeová. Vamos parar de mentir. Correto? Segundo, Jesus não é a Sofia, o Cristo não é a Sofia, nem a Sofia é o Cristo. Nem Sofia é filha de Javé. Papo encerrado. Ou então vai estudar a Bíblia direitinho, analisar as coisas direitinho, porque tem gente viajando na maionese. Tá? No capítulo 1 do Evangelho de Lucas, é só vocês verem o anúncio do anjo. Vocês verem o anúncio do anjo, vocês vão perceber que ele vai dizer que Jesus será filho de Ra-Elion. E o Elion não é Javé, não é Jeová. Eles manipulam a Bíblia para exatamente você acreditar
que Javé é o mesmo El Elyon, é o mesmo... Não é. Até porque os judaítas, o grupo judaico ou judaítas, são diferentes dos grupos israelitas. Os israelitas, quando chegaram em Canaã, conviveram com os cananitas, que tinham um panteão de deuses, entre eles El. Não é? Então, quando as pessoas começam a dizer para mim, e tudo que eu estou vendo agora, né, o comportamento da Confederação Israelita Brasileira de fazer censura ao presidente da República, de fazer censura ao ministro da Justiça, eu chamo a atenção de você que assiste o meu canal, de que algo está muito errado. E de que a censura é feita num tom de ameaça. Ao dizerem, não vamos transportar para cá o conflito de lá. Como se dissesse assim, porque se transportar para cá não vai dar certo. É um tom meio ameaçador. Porque eles se acham privilegiados demais para que se fale alguma coisa a respeito do que está acontecendo lá. Do massacre, não é não? Eu queria o posicionamento desse pessoal quando o ex-presidente foi lá na Hebraica de São Paulo e chamou os negros de peso de arroba. Né? Pesavam em arroba e eles abriram na gargalhada. Ah, mas isso para eles? Não, isso aí não tem nada a ver. Hã? Sinceramente. Vocês são bem-vindos no Brasil. Ninguém está desrespeitando vocês. Agora, obedeçam às leis brasileiras e às regras da democracia brasileira. Vocês não são os donos do mundo, apesar de terem domínio sobre ele. E a gente sabe por que meios. Tá? Mas, por enquanto, o Brasil é soberano. Tá? A gente sabe que o sionismo que domina o Brasil, através de bancos, né, de empresas de comunicação, de rede de televisão, que vocês dominam muito bem isso aí, e controlam isso aí, você sabe disso. Por sinal, vamos... que foi que aconteceu no passado, foram buscar equipamentos de espionagem lá em Israel para espionar pessoas aqui no Brasil. Ou algumas pessoas esqueceram disso. Então, desculpa. Se tem alguém aqui no canal que é simpatizante dessas ideias, meu amigo, procure outro canal. Porque aqui eu não vou condescender com injustiça, não vou condescender nem com Hamas e nem com o massacre de Palestina. Eu não vou condescender com nenhum tipo de terrorismo, seja ele de um lado ou de outro, ou psicológico, do jeito que alguns estão querendo fazer no Brasil. Forte abraço e até o próximo vídeo.